junto comigo, porque o tema é polêmico. Devo ser exigente na escolha? Já viu, né? Salve, camaradas do espaço ou conselho, uma satisfação estar com vocês aqui. Já deixa aí o like para valorizar esse tipo de conteúdo no canal. Essa discussão que sempre levantamos aqui semanalmente, certo? E se não é inscrito, inscreva-se, é sempre bem-vindo aqui. Quem não lembra aí daquele fantasma social que é o homem de meia idade querendo se redescobrir, se sentir jovem novamente, vai viajar sozinho, vai ter que começar a reinventar novos hobbies, para tentar lidar bem com a velhice. Isso é explorado nos filmes aí, né? O cinquentão, sessentão, pegando uma Harley Davidson e cortando a estrada aí, né? Bom, pelo menos naquele do homem de meia idade, ele vai viver sua vida sozinho, vai ter teus hobbies, se reinventar e não perturba a nossa cabeça, né? Mas quando é o caso da mulher, vira pauta até de programa matinal, de pauta de colunista em jornal mainstream e coisas do tipo, né? Sobre como o homem não assume, como o homem deve ser de verdade para pegar uma mulher X ou Y, enfim, né? E aqui estamos mais uma vez e vamos conversar sobre isso. Você nunca de bico junto comigo, porque o tema é polêmico. Devo ser exigente na escolha? Eu sempre digo aqui que a mulher nasce exigente e o homem tem que aprender a ser exigente. E quando você faz a sua vida, consegue o status financeiro que você sempre desejou, o mínimo de conforto para pensar em outras coisas na sua vida, o segundo desafio é aprender a escolher. Coisa que a mulher sempre teve porque, enfim, né, estar com um homem que tem valor fraco pra ela é uma perda de tempo. Agora, os caras, é até um esforço cultural difícil de colocar em pauta as red flags femininas para que os caras saibam filtrar melhor as mulheres que passam pela vida deles. Muitos, inclusive, sofrem resistência. Isso não é problema. Isso aí você tá colocando escolhas demais, críticas demais, deixa rolar, penas malucas, tá bom. Tem dias que você tá mais flexível. Depende dos hormônios. Tem dias que você tá mais flexível. A verdade é essa, que muito depende dos hormônios, meu bem. Você pensa que você tá escolhendo, mas vai depender do teu altos e baixos hormonais. Esses hormônios a que ela se refere aí tá muito parecido com aquelas fases da vida, né, descritas pelo Rollo Tomassi. Inclusive eu fiz uma live resenhando esse livro, vou deixar na descrição também. Onde quanto mais nova você tem critérios menos seletivos e focados só na aparência, e quanto mais você envelhece, no caso da mulher, né, ela tem critérios que tentam durar um pouco mais, como status, riqueza, aquilo que vai garantir a ela algum tipo de segurança e tal, enfim, né, isso claro, né, pra mulher que tá no modo de sobrevivência, pra mina espertinha, pra aquela que não construiu uma vida equilibrada e tudo mais, né. E aí, olha só, né, projetar a sua vida baseada em altos e baixos hormonais, esse é o tipo de armadilha de critério inclusive que faz muitas mulheres depois reclamarem do tipo de homens que elas conseguem obedecer nesses tais hormônios aí, né? Agora é o seguinte, imagine uma mulher que entra num relacionamento através desses impulsos emocionais e depois reclama da qualidade do relacionamento que entrou. Em quem ela vai colocar a culpa? No cara ou nos hormônios em si mesma? Você pode sim projetar a tua vida afetiva baseada nos seus hormônios, só depois não encha o saco da galera colocando em fóruns, colocando em matérias, recorte dos boy lixo ou Chernobyls e coisas do tipo, esses, enfim, né, jargões aí desse meio, dessa galera que troca essas ideias sobre relacionamentos femininos e tal, falando que é culpa de todos os homens, ou que homem é tudo igual, só muda o endereço. Né? Eu conheço várias amigas que fizeram listas de critérios que o pretendente, a pessoa, deveria ter. E aí, rola a lista? Não. Rola a lista? Já tive, hoje em dia não. Quem não já entrou em algum tipo de perfil desses dating apps e tudo mais, né? E viu lá na bio uma lista enorme do que o homem deve ter para atrair aquela mulher especificamente, né? E é uma lista bem pedante, na verdade, né? Não seja assim, não seja assado. Só o fato de você ter uma lista já deveria ser motivo para esse tipo de mulher não receber nenhuma atenção. Mas como a gente sabe, né, a maioria dos caras tem uma mentalidade de gado, não importa o que a mulher escreva na bio, inclusive se for só o Instagram, a bio vazia, e os caras já desliza pra direita e tenta dar um match, tenta a sorte. Enfim, né? Mas essa ideia de lista, inclusive uma que viralizou há um tempo atrás, né, aqui na comunidade, nas redes sociais, sobre o que deveria ter uma mulher para atrair um homem.
É muito comum o contrário, né? Blogs femininos, revistas femininas sempre fazem uma lista do que o homem deve ter para atrair a mulher. E tem as coisas mais absurdas possíveis, como se fosse possível um cara médio ter tudo isso, né? Além de riqueza, bonito, bom de cama e coisas do tipo. Até características, inclusive, de estética de corpo e tudo mais, né? Coisas que você não consegue tão facilmente ou é até impossível de mudar em você mesmo. Mas elas colocam lá, e que se dane, né? Altura, peso, shape, cor do cabelo, do olho, enfim. Agora, um pouco do oposto já vira motivo de crise. A mulher pode exigir e o homem, quando aprende a exigir, não pode. Claro, né? Elas se defendem. Por quê? Porque o homem que exige vai começar a cortar, na base, o tipo de mulher com que não quer se relacionar. Então, por mais que elas sejam bem competitivas entre elas, quando é uma pauta que a atinge em comum, aí já viu, né? A militância não tem esquerda, direita, cima, baixo, todas elas se unem para cancelar listas masculinas de exigência. Um padrão mínimo de escolha que case com os teus valores, sim. Isso é o mais importante. Valores, se é uma pessoa educada, se é uma pessoa íntegra, se é uma pessoa honesta, isso é o mais importante. Eu acredito assim que a mulherada hoje, ela tá esperando um príncipe encantado. E príncipes encantados não existem. É bom deixar claro aqui que o vídeo se trata de 3 amigas de mais de 30 anos conversando sobre isso, né? E de fato, quando você faz uma lista, eu sempre falo que quando a mulher fala o que deseja do homem, são sempre características até um pouco nulas. Como se fosse básico de qualquer ser humano. Ah, tem que ser uma pessoa legal, tranquila, com educação e tudo mais. Mas a galera da comunidade, eu sempre digo aqui, né, que esse lance da Red acaba alertando para os critérios não ditos, aqueles que são mais em política, aqueles que são mais politicamente incorretos, como estar no mesmo nível ou acima de riqueza, ter algum tipo de status e conexão no meio que você tá, ter algum destaque, inclusive em redes sociais, isso é muito comum hoje em dia. Um cara que tem algum tipo de destaque, sabe se colocar nas redes sociais, em a sua imagem, inclusive. E claro, beleza. Por isso que eu falo, não pergunte a uma mulher o que ela quer de um homem. Você vai ouvir a resposta mais genérica e banal possível. Todos vão colocar nessa lista genérica os mesmos critérios. Ah, um cara atencioso, um cara que me escuta, um cara educado e tudo mais. Mas enfim, né? Se você deixar se levar por essa onda e esse barco à deriva, que são esses critérios meio aleatórios, sem qualquer tipo, aquele que dizem tudo e ao mesmo tempo não diz nada. É isso que você vai acabar ouvindo, né? E é importante você deixar isso de lado e focar naquilo que acontece, nas atitudes, né? A gente sempre fala isso aqui, né? Nessa rã vive, né? Foque nas atitudes, não no que é dito. Se ela diz uma coisa e se comporta de outra forma, é como ela se comporta que você deve agir. Mulheres, quando falam, dizem que são extremamente racionais, que colocam-se acima de qualquer tipo de emoção, que querem traços de personalidade que sejam constantes e que seguros. É essa a palavra, né? A mulher joga seguro quando fala do que quer num homem. Mas na prática... Mas olha, não é fracasso nenhum você ser solteira. Não é fracasso nenhum estar solteira depois dos 30. É apenas o que aconteceu, não deu. Não casou. Entendeu? Eu estou solteira porque realmente não fluiu nada para ser. Não quer dizer que eu não queira casar, mas também não estou desesperada para casar. Eu acho que isso é legal. Tem outras coisas bem bacanas para fazer. Viajar, por exemplo. Fiz minha primeira viagem sozinha. Foi incrível. Em um país completamente diferente. Conhecendo pessoas incríveis. Pago minhas contas. Por que ela tá exaltando atitudes que são exigidas de qualquer adulto? Pra dizer que ela não casou. Ah, eu não casei, mas ao mesmo tempo eu tô viajando e pagando contas. Ué, mas isso não é uma vida normal? Quer dizer, o que isso tem a ver com não casar e por não ter fluído? Não faz sentido, né? Essa idealização de, ou melhor, supervaloração de questões mínimas na vida de qualquer adulto, que você usa como argumento para poder dizer que está melhor solteira do que casada? Você não pode viajar em casal? Você não paga suas contas quando tá com alguém? Sabe, é um contra-argumento complicado, né? Às vezes sim, a gente tá sozinha, dá uma deprê, ainda mais assim, nos hormônios que estão à flor da pele. Mas pra
mas teus amigos nem sempre eles estão também, mas a gente vai se virando, gente. Não é fracasso, não. Aparentemente o futuro da solteirice, tanto de homens quanto de mulheres, vai ser algo nunca visto daqui a mais ou menos uns 10 ou 20 anos, quando essa galera que tá chegando aí nos 40, quando chegar ali nos 50 e pouco ou 60, vai começar a realmente sentir o peso de algo que nunca aconteceu, já que as mulheres e homens de antigamente eram cercados de parentes, de família, de filhos, de netos e tal. Com a nossa mente suporta, né? Em solitude, ou melhor, em solidão, a ideia de que amigos substituem um casamento, ou um namorado ou uma namorada, enfim. Não é bem assim, né? Claro, amigos têm uma vida própria, não estão ali naquele vínculo afetivo de quase intimidade, cumplicidade e tudo mais. Não planeja a vida junto com amigos. É diferente. Mas pessoas que tentam contra-argumentar a favor da solteirice feminina depois dos 30 e 40 usam isso como argumento, né? Eu tenho amigos, viajo e pago contas. Será que algumas passagens de avião, alguns bons amigos e boletos pagos adiam o inverno? Deixa aí no comentário o que você espera que vá acontecer com uma geração que não está criada ou acostumada com a ideia de envelhecer sem parentes, família, filhos ou sem formar vida, né, junto. E essas mulheres, como a do vídeo, que possui 37 a 39 anos, já não podem mais contar com a ideia de ter filhos, já que nessa idade a gravidez é de risco, né? O que torna ainda mais um adicional na cabeça da mulher, que tem que planejar a sua vida agora sem essa fórmula, ou melhor, sem esse elemento na equação. Bate-papo um pouco mais descontraído, reflexivo para falar com vocês, espero que tenham gostado. Um forte abraço, senhores. Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Bem mais por aí. Até a próxima.